entendeu? Então, a qualidade de vida ainda era pior. Quer dizer, teve uma pequena melhoria, mas não é o suficiente para que dê condições dignas para grande parte da população. Então, assim, eu fiz essa entrada, essa introdução, para vocês perceberem como tem uma relação do Covid-19 com a nossa matéria, ao longo agora das regiões brasileiras. Vou começar abordando a região norte. A gente pode fazer essa correlação com os dados que estão sendo apresentados sobre o número de pessoas infectadas, o número de pessoas que estão internadas em situação crônica. Então, tem toda uma relação que nós podemos abordar isso. Se vocês puderem pintar com a apostila, quem não está, eu mostro aqui, ó. Estamos indo para as páginas seguintes, tá bom? Então, nas páginas seguintes, região norte, começa fazendo a apresentação da região norte. Eu já havia comentado também nos vídeos, mas a gente fala rapidamente, e sobre alguns aspectos naturais da região norte. Sem dúvida nenhuma, são fundamentais para a gente entender o quanto que essa região ela tem sido cobiçada, não só por atividades econômicas de empresas e empresários brasileiros, mas até uma cobiça internacional sobre esse território. Então, o que você tem na página 6, se você puder dar uma olhadinha aí, você tem um mapa que ele mostra para você, eu já havia comentado isso, mas vamos reforçar, que você tem um mapa que mostra a Amazônia Legal e a Floresta Amazônica. O que eu havia comentado sobre esse mapa, e agora a gente reforça isso, que a Floresta Amazônica, ela transpassa o limite territorial do Brasil. Então, a Floresta Amazônica, ela pega vários países que fazem fronteira com o Brasil, inclusive um desses países que não faz fronteira com o Brasil, que é o caso do Equador. Você pode observar aí. Inclusive, só aproveitando o gancho, a gente vai comentando, os países da América Latina têm um problema em relação à falta de infraestrutura, pobreza, desigualdade. Você deve ter visto aí o quanto que o Equador está sofrendo em relação à Covid-19, o número enorme de pessoas mortas, e o governo já não sabendo mais o que vai fazer. É um reflexo da nossa colonização, né? Que é um outro aspecto que a gente fala em relação à região norte, não só a região norte, mas todo o Brasil. É um país que sofreu a colonização de exploração. Então, por não ter um projeto, os países da América Latina em geral não tiveram um projeto de desenvolvimento. Menos assim, a princípio, o Paraguai, né, que no século XIX acabou sendo dizimado por uma guerra com o Brasil, tinha ali um projeto, a princípio, de um desenvolvimento mesmo para a nação, mas os países em geral da América Latina, o objetivo dos europeus era virem para cá, conseguir todos os recursos naturais possíveis e levar para a Europa. A moradia aqui seria, inclusive, algo provisório. Viviane, acho que caiu aqui. Bom, eu continuo. Então, bom, eu não sei o que houve aqui na tela, mas eu creio que vocês estejam acompanhando. Se estiver acompanhando aí, tá? Tem uma pequena alteração, mas eu vou continuar falando com vocês. Bom, então, aí nesse mapa, nesse mapa, você tem a parte da Amazônia, a floresta amazônica, e você tem o mapa... Licença, Tião. Opa! Eu tenho uma dúvida, que capítulo é mesmo? Ah, tudo bem. O que eu estou falando? É o Enzo. Ô, Enzo, joia, meu amigo. Capítulo 27. Tá ok? Valeu. Joia. Beleza. Então, você tem a parte da floresta amazônica, essa que fica dentro do território brasileiro, onde você tem aí vários estados que são abraçados por essa floresta, inclusive estados que não estão necessariamente na região norte, como é o caso do Mato Grosso. Então, a floresta amazônica ela transpassa os limites territoriais criados pelo homem. Só relembrando também, eu botei num material que eu chamei de material extra, no início dessas nossas aulas online, foi só um material escrito, né? Eu acredito que boa parte de vocês tiveram acesso. Eu falei sobre os critérios de divisão regional do Brasil. Então, você tem um critério do IBGE, que é esse que nós estamos trabalhando. Normalmente, esse ficar em concurso. Mas você teve outros critérios também. Teve o critério do Pedro Geiger,
que é um critério que foi elaborado das chamadas regiões geoeconômicas. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com a minha turma aqui do Pichinche sobre essa classificação, que é a classificação em que você tem o Brasil dividido em 3 regiões: região Centro-Sul, região Nordeste e a região da Amazônia. E você tem depois uma outra divisão regional criada pelo falecido geógrafo Milton Santos, que seria regiões concentradas, aonde, por exemplo, só para destacar aí, a região centro-oeste ela desaparece desse contexto regional, ela passa a incorporar uma outra região, e a região técnico-científica concentrada seria a região sul e sudeste. Tá? Mas nós estamos trabalhando no critério oficial do IBGE. Na página 7, a página 7 ela tem informação que... Professor, Ou não? os exercícios que você passou extra, eles são da V1, não? Não, querida, esses seriam já das regiões... nós não fizemos a V1, foi verdade. Verdade. Isso. Mas fala sobre as regiões brasileiras ali, faz um contexto da classificação. Eu estou trazendo para esse assunto nosso, que são regiões brasileiras. Tá? Terceiro ano a gente aproveita... Ok, obrigada, professor. Claro, sempre à disposição. Então, na página 7, nós temos aí um mapa, que ele é um mapa bem interessante, que ele mostra o arco do desmatamento. Tem sido uma discussão ampla, atualmente, e, inclusive, eu não sei se alguém teve a oportunidade de assistir ontem no Jornal Nacional, né? É importante que a gente assista pelo menos alguns jornais televisivos, não ficar o tempo todo, porque por conta dessa questão da Covid, isso acaba, de certa forma, até nos estressando, mas, vez ou outra, a gente tem que acompanhar alguns fatos. E mostrou as operações da Polícia Federal na região do estado do Pará. Não sei se alguém acompanhou isso. Eu prestei atenção, falei, caramba, que coincidência, né? Amanhã eu vou falar com a turma sobre a região norte, que está acontecendo uma operação que ela não está acontecendo agora, já vem acontecendo já há algum tempo. Mas ontem eles noticiaram uma dessas operações, justamente sobre que problemas, sobre que aspectos que essa operação estava ocorrendo. Nos chama a atenção o problema do avanço da grilagem de terras sobre as reservas indígenas. Isso já foi comentado em outro vídeo. Então, esse é um problema crônico na região da floresta amazônica. A expansão da agricultura e o problema do garimpo, que são as reservas de recursos naturais que nós encontramos na Amazônia. Fora o ouro, que já se sabe que em várias áreas da floresta amazônica eles podem ser encontrados no subsolo, nós temos ali os minerais de grande monta, né? As grandes jazidas que são exploradas por empresas não só nacionais, mas multinacionais, que são exportados, como minério de ferro, a bauxita, né? Que é a matéria-prima para você produzir o alumínio. Então, você tem um avanço muito grande do capital sobre essas áreas. E esse arco, ele mostra isso. Você dá uma olhadinha, por favor. É esse mapa aqui, que eu estou mostrando agora. Ele mostra desde da região do Maranhão até lá na ponta, você vê essa área de matamento, de expansão. Então, você pode acompanhar e você vê a legenda que mostra a vegetação de cerrado, que é transição, aonde está a interferência humana, né? E esse arco do desmatamento. Então, só relembrando, eu já havia comentado isso em um outro momento, eu relembro isso para vocês agora, esse problema do Brasil, naquela região, ele não é de agora, é um problema crônico já antigo. Né? Nós tivemos durante a ditadura militar, já falei isso com meus alunos em outro momento, agora é legal que a gente aproveita para reforçar isso, que até a Conferência de Estocolmo, de 1972, a respeito sobre preservação do meio ambiente, o mundo todo capitalista, ele tinha um pensamento totalmente desenvolvimentista. E o que seria esse pensamento ideológico, né, econômico, de desenvolvimentismo? A natureza a serviço do ser humano. Até então, até as primeiras conferências do meio ambiente,
não se tinha a percepção de que nós somos parte integrada desse meio. Era olhado a natureza e o ser humano. Eu uso os recursos de acordo com os meus interesses, sem prestar muita atenção nos possíveis impactos que isso poderia causar. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque na ditadura militar tinha-se uma ideia de levar o desenvolvimento para a Amazônia. Inclusive, é o pensamento do nosso atual presidente, que é o desenvolvimento que vai fazer com que a Amazônia cresça. Só que, pelo menos naquele período, a ideia de desenvolvimento ela estava atrelada em impor floresta abaixo. Então, era projetos de mineração, polos industriais que seriam construídos, inclusive nós vamos avançar daqui a pouco mais, eu vou falar outras páginas, que ali tem na página 9, página 9, Zona Franca de Manaus. Então, você tinha projetos ali para você construir áreas, permitir que tivessem áreas para agricultura, pecuária e polos industriais. Então, até aquele momento, até anos 70, anos 80, a ideia era justamente de você usar os recursos da floresta, usar a madeira, sem dúvida nenhuma, fora os polos de mineração. Então, a ideia era colocar a floresta abaixo e levar a urbanização, todo o desenvolvimento que já vinha ocorrendo, que já tinha ocorrido em grande parte, por exemplo, na região sudeste e na região sul e parte da região nordeste, levar isso também para a região norte do país, tá? Legal, meus amigos. Vamos para a página 8. Na página 8 fala sobre a ocupação. Então, é só para você poder sintonizar, saber do que eu estou falando, aonde eu estou, tá? Só para localização. Eu vou fazendo com vocês, como os meus alunos já estão acostumados aqui do Ixincha. Alô, galera. Oi. Eu costumo fazer um discurso fluido, não vou assim trabalhando assim só tópico por tópico, não. Eu até coloco, às vezes, os tópicos no quadro, fragmento de texto, e vou na mochila e vou falando, estou falando do assunto tal. E aí, professor, discorrendo sobre esse assunto. Eu acho que... Professor. Opa! O que acontece? Você tem como liberar o bate-papo para poder fazer a chamada? Meu amigo, só um instante que eu vou... Deixa a Viviane chegar aqui para ela poder mexer, porque, olha só, é a minha primeira live. Daqui a pouco eu pego o macete e vou embora nisso com vocês, mas por enquanto eu estou meio enroladinho aqui. Se você puder aguardar um pouco, ela vai vir aqui e te dar uma olhada nisso aí. Tá bom? Ok? Então, vamos em frente. Ocupação e povoamento. Eu havia falado num outro vídeo. Então, quem tiver oportunidade, em algum momento, resgata os vídeos pelo YouTube, que eu acho que o áudio está baixo, volto a frisar, desculpa pela questão técnica do computador, mas com o fone de ouvido, você botando o som no máximo, você vai conseguir ver. Não vai conseguir ver, não, você não vai me ver, você vai conseguir me ouvir. Então, eu falo sobre a ocupação, vou comentar rapidamente. A ocupação, no primeiro momento, sem dúvida nenhuma, quem chegou nessa região foram os espanhóis. Mas depois os portugueses, através dos tratados políticos feitos, né, eles passaram também a ocupar, tomar conta dessa região. Essa região ela foi ocupada, a princípio, em busca das chamadas drogas do sertão. Você tem nessa página, inclusive, aí uma ilustração mostrando para você o urucum, que é usado, inclusive, na culinária, muito utilizado na culinária do estado do Amazonas, não só do estado do Amazonas, mas da região norte em geral, mas o guaraná, a pimenta do reino, eram produtos que naquele período da ocupação do território brasileira eram produtos muito apreciados na Europa. Então isso ajudou a entrada, a ocupação gradativa por parte dos portugueses na região norte. Coisas da parte física que a gente não pode perder de vista. Inclusive tem um mapa embaixo na página 6. É a hidrografia. Então, nós temos aí a maior bacia hidrográfica do mundo, do Rio Amazonas, com uma quantidade enorme de rios, inclusive os rios nós podemos dizer que os rios são a estrada da região norte. Então, grande parte da região norte é coberta por florestas.
Então, o deslocamento da população ele é feito através dos rios. Então, foi dessa forma que os portugueses foram adentrando pela região norte, pela região da foz do Rio Amazonas, e foram ocupando várias áreas, né, vários territórios. O que destaca na região norte, no primeiro momento, em termos de atividade econômica, você já deve ter visto, talvez, em algum momento de sua história, foi a extração do látex, principalmente no século XIX, quando a indústria automobilística ela começa a se desenvolver na Europa e nos Estados Unidos. O látex era a matéria-prima. Tem algum perguntando sobre a respeito da chamada? Meus queridos, a chamada está sendo feita, tá? A minha coordenadora veio aqui me dar um socorro, porque vocês sabem que para gravar vídeo ainda foi, agora a live é a primeira, né? Sou debutante no assunto, então vocês têm um pouco de paciência comigo. Boa vontade não falta. Então, retomando aqui, o látex é utilizado na fabricação da borracha. Então, esse aluno aqui, BM Brado, eu acho que ele quer falar alguma coisa com você, mas ele não está ouvindo você, na verdade. Não, ele não tem áudio. Não é conosco, não. Eu vou escrever para ele, tá? Mas pode continuar. Tá. Então, o que acontece? O látex é matéria-prima para borracha, utilizada para fabricação de inúmeros produtos, inclusive nesse período que se refere aos pneus dos automóveis. Então, você teve a cidade de Belém, a cidade de Manaus, como duas grandes capitais estaduais, em duas cidades brasileiras que tiveram um crescimento econômico muito significativo no século XIX. Houve uma urbanização ainda no século XIX daquela região em função das atividades econômicas que ali foram desenvolvidas em função do látex. O ciclo da borracha ele tem uma decadência ali depois do final do século XIX, no século XX, quando se coloca que houve uma pirataria, eu diria que vocês foi o nosso primeiro processo de biopirataria, pode-se dizer assim, que um inglês pegou mudas da seringueira e levou para a Ásia, ali ainda no final do século XIX. Então, a seringueira, que é uma árvore brasileira, ela passou a ser cultivada em termos comerciais na região da Indonésia, foi levada para a Ásia, sudeste da Ásia. Então, lá a planta se adaptou muito bem, você passou a ter grandes produções em larga comercial da seringueira, o valor do látex ele cai no mercado internacional, todo mundo sabe, a gente estudou sobre isso, que lei da oferta e procura, se você tem oferta de mais do produto, o preço dele cai. Então, aqui no Brasil, nesse período, se encerrou ali o ciclo da borracha na região norte. Mas até então, apesar de ter sido urbanizada, a região norte ainda não era esse boom que nós tivemos aí depois da Segunda Guerra Mundial, com o Juscelino Kubitschek e os projetos de desenvolvimento dos militares para aquela região. Então, você tinha uma cidade grande, com um número muito significativo de pessoas, mas ainda assim a maior parte da população ainda vivia nas áreas de floresta ou no campo. Isso só realmente cresce depois da Segunda Guerra Mundial. Na página 7, a gente tem dois momentos. O primeiro, eu diria para você dar uma olhadinha, que ele se refere a justamente o projeto que eu falei para vocês de desenvolvimento da Amazônia, que é a criação da estrada a transamazônica, cortando latitudinalmente, né? Então, em relação à linha do Equador, um corte latitudinal na região da Amazônia, cortando toda a floresta, aonde ao longo dela seriam implantados esses projetos que eu falei para vocês de indústria, de agricultura, mineração. Então, ia ser construído ao longo da estrada. A estrada ela sofre aí pelas intempéries da própria natureza, porque primeiro que ela não foi toda pavimentada, só alguns trechos dela, e segundo que existe uma resistência da natureza em relação à própria estrada. Como não há conservação, vira e mexe, trechos dela ficam intrafegáveis, caminhões que passam pela região não conseguem chegar ao seu destino, as pessoas também não. Porque se você olhar bem, a própria natureza da região ela nos indica que a hidrografia é o principal caminho.
Então, seria realmente fazer as ocupações, se é que tem que ter ocupações não tão impactantes para a natureza, mas na região do estado do Pará e nos outros estados, onde a floresta amazônica ela é bem abundante, hidrografia é o caminho é pelos rios. E na página, ainda nessa página, lá embaixo, você tem o projeto da Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus, ela foi concebida para ser, você sabe, em algum momento, pelo menos espero que você tenha visto, né, a gente aqui, pelo menos que trabalhou, tocou nesse assunto, quando você fala em indústria, você lembra da indústria da China, né? Hoje uma das principais indústrias do mundo. Você tem as chamadas zonas francas, as zonas econômicas especiais. O que são as zonas econômicas especiais? Fica na China. Durante o governo de Deng Xiaoping, ali entre os anos 70 e anos 80, foram criadas províncias na China, como essa, Guangdong, e outras províncias, como essa, inclusive, foi atingida agora pelo coronavírus, que seriam distritos industriais. Então, ali você concentraria indústrias, polos dos mais diversos. Isso é uma concepção que no Brasil também existiu e foi feita ali pela ditadura militar. A gente não tem só aspectos negativos, como quando se fala em relação ao período militar no Brasil, não. Tem alguns aspectos bem positivos. É que, infelizmente, em algumas coisas não houve continuidade. Mas a Zona Franca de Manaus era justamente uma zona econômica especial. A ideia ali era você ter isenção ou redução de impostos e atração de capital internacional através de multinacionais, transnacionais, que viriam para aquela região para montar produtos, para serem distribuídos por todo o território brasileiro, por um custo um pouco mais baixo do que você acaba produzindo na região sudeste, por exemplo, e também, sem dúvida nenhuma, através desse baixo custo, você conseguir exportar. Então, a concepção das zonas econômicas especiais, como tem na China, é justamente você ter áreas de produção, onde você tem todas as vantagens que são oferecidas para o capital produtivo, lembrando disso, o capital industrial, ele é o capital produtivo, o capital que vai gerar trabalho, vai gerar mercadoria e comercialização. Então, a Zona Franca de Manaus ela foi concebida nesse sentido. Tá? Não é uma coisa assim, específica para você guardar, por exemplo, a nossa AV2, mas é legal passar isso para você ter como informação. Tá? Então, guarda isso para você, que pode ser que futuramente, em algum momento, se houver uma discussão, um debate, uma prova, algo que caia sobre isso que eu vou comentar contigo agora, você, cara, eu já ouvi isso em algum momento, então comentou isso comigo um dia. A Zona Franca de Manaus hoje, ela é considerada um grande elefante branco. O que seria esse grande elefante branco? A Zona Franca de Manaus, devido a vários fatores, inclusive a competitividade com o mercado chinês, ela já não oferece tanta lucratividade como gerava na época em que ela foi concebida. Então, como eu falei para vocês, se o projeto fosse adiante, você não teria só a Zona Franca de Manaus. Eu não estou me referindo aqui nem a questão da devastação da floresta amazônica, mas você teria outros polos industriais que seriam construídos na região norte. Então, eles se somariam, você teria uma zona industrial fortíssima. Como, a partir dos anos 80, a China e os tigres asiáticos também começaram a desenvolver as suas zonas francas de desenvolvimento industrial, polos industriais, o que aconteceu com a Zona Franca de Manaus? Ela já não se tornou tão lucrativa como anteriormente. Só que aí gerou um problema enorme para o governo federal. E que problema seria esse? Eu te falo agora. O problema é que, se você acaba com a Zona Franca de Manaus, você acaba definitivamente com os incentivos para a produção industrial continuar existindo ali. Só lembrando vocês que a Zona Franca de Manaus ela é uma grande montadora, ela é uma maquiladora, na verdade ela não produz necessariamente as peças. Vem todos os mais variados lugares do mundo e ali são montados. Eu dou exemplo para você, a Honda, que você tem ali, a Sony e a Samsung, agora recentemente, ao longo dos anos 90, se instalou ali também. Nós tivemos até problema agora por causa da Covid, você deve ter acompanhado isso, que algumas indústrias tiveram que parar a sua produção
pela falta de peças. Então, ela não produz as peças vêm de fora e faz a montagem. Só que se você para a Zona Franca de Manaus hoje, o que vai acontecer? Você vai acabar tendo uma migração em massa para a região, principalmente para a região Nordeste, o que seria um impacto sem precedente na história econômica do país. Né? Eu não estou nem falando o que está acontecendo agora e que vai ser gerado mais para frente os reflexos. Eu estou falando nesse período até a pandemia que nós estamos tendo. Então, já se previa. Então, não era conveniente simplesmente desativar ou tirar os incentivos da Zona Franca de Manaus, que provocariam um esvaziamento e, com certeza, um impacto econômico e social muito grande. Tá? Bom, para fechar a página 10, você dá uma olhadinha, por favor, que tem um mapa aí que ele mostra os projetos de hidrelétrica. Você tem muitas hidrelétricas aí. Dá atenção para a usina de Belo Monte, que foi a última usina mais recente criada na região do Amazonas, né, na região norte do país. Então, essa região tem um grande potencial hidrelétrico, o que pode, sem dúvida nenhuma, fazer com que você tenha um abastecimento não só da região norte, mas através de redes integradas, você abastecer o Nordeste, chegando até o Centro-Oeste, até mesmo o Sudeste, porque uma rede de energia integrada, ela deve ser composta por vários sistemas de produção elétrica, e não você fica preso apenas a uma rede, a um potencial, como, por exemplo, a Foz do Iguaçu. Então, você tem que ter vários complexos gerando energia elétrica que possam estar integrados com todo o território nacional, porque se um sistema cai, o outro imediatamente ele entra em ação e, pelo menos, minimiza o problema. Tá? Página 11. Não. Página, qualquer coisa assim. Bom, na página 11, você tem aí os chamados povos da floresta e os conflitos e as perspectivas da Amazônia. Então, eu vou falar aqui de forma bem resumido, porque a Viviane já me alertou aqui do final do tempo. Nós temos um problema ali que os povos da floresta, só para relembrar, que são as quebradeiras de cocos, os indígenas, os ribeirinhos, as pessoas que moram às margens dos rios, os pequenos agricultores que você tem na região da floresta amazônica, não causam impacto ambiental. Guarda isso para você. A ocupação, as atividades econômicas, os pescadores, ela é mínima. Tá? Os grandes projetos, como a gente já havia falado até agora, esses sim causam impacto ambiental. Eles causam impacto ambiental e causam uma tensão muito grande na região. Então, você tem problemas. Aí tem, inclusive, uma foto que mostra a manifestação de indígenas em Brasília. Porque, meus amigos, vamos ser sinceros, tá? Do ponto de vista racional. Os verdadeiros donos do Brasil são os indígenas. A gente não pode ter dúvida em relação a isso. Na verdade, quando entram os europeus, depois vêm os africanos a reboque como escravos, na verdade, vamos colocar assim, são invasores do território. E isso a gente sabe que, do ponto de vista político no Brasil atualmente, não é respeitado. Tá? Eu vou aqui encerrando a minha transmissão com vocês, porque realmente vai acabar o tempo, mas eu espero que nesse primeiro contato tenha sido bem proveitoso essa exposição, da minha parte. Eu só peço desculpa a vocês por, de repente, não estar interagindo, mexendo legal algumas coisas aqui ainda, porque é a minha primeira live. Como eu estou dizendo, eu sou debutante na situação, mas eu espero que a gente tenha a oportunidade de continuar esse bate-papo, enquanto for necessário esse isolamento nosso, que é importante para que essa pandemia ela não exploda no país. E, com certeza, nas próximas aulas, nos próximos contatos, eu vou estar chamando a atenção para isso, para os aspectos socioeconômicos do Brasil, e também falando um pouquinho mais sobre as regiões brasileiras, e vendo como isso pode influenciar no problema que nós estamos sofrendo agora. Tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar nessa mesma batida, a gente vai desfolhando a apostila, eu vou comentando as fotos, vou acrescentando informações para vocês. Qualquer coisa que vocês tenham a comentar ou sugerir, seja o que for do que eu tenho feito até agora, eu agradeço, para a gente crescer, um crescimento nosso, sou muito legal em relação, eu gosto disso. Vocês, por favor, passem para a Viviane, que ela é minha coordenadora, então ela me orienta, tá?
Muito obrigado, até a próxima. Tchau, até a próxima.